Vamos lá. Curso professor Otávio Gouveia, professor Everton Vieira, ele é uma portuguesa, e a gente vai falar a respeito de regência, seja ela verbal ou nominal, em que a regência é o emprego ou não, tá? De forma correta das preposições por, pelo, pela, de, para, com, contra, a, sem, em, sobre, desde, até, após, perante, né? Por que isso é importante? Aqui, ó. Penso você todos os dias. Houve erro de regência aqui? Sim ou não? Não, né? Claro que sim. Por quê? Quem é que pensa? Aí, o sujeito. Mas olha só, o verbo pensar é um verbo transitivo e indireto e ele exige a preposição em. Penso em você. Penso em quem? Em você. Não preciso tanta coisa. Tem erro de regência aqui? Tem também, porque quem precisa, no sentido de necessitar, precisa de. Verbo transitivo indireto, porque a preposição de ela é obrigatória ali. Não preciso de tanta coisa, tá? Já aqui, lutamos contra a violência, nós lutamos contra quê? Contra a violência. Um objeto indireto, a preposição contra ali. Porque lutar, neste caso aqui, é um verbo transitivo indireto. Disse o quê? Muita. Disse o quê? Muita verdade. Ser objeto indireto, né? Onde era para ter preposição teve, onde não era para ter não teve. Essa é a essência da regência. Aí agora, a gente vai falar dos casos especiais. Primeiro caso, vamos falar do verbo assistir, e no primeiro caso, o verbo assistir no sentido de ver. Ele é um verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição a, obrigatoriamente. Então, todos assistiram o seu vídeo. Não, no sentido de ver, todos, sujeito, assistiram a quê? Ao seu vídeo. Objeto indireto, porque aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Amanda assistiu a toda a programação. Quem assistiu? Amanda, sujeito. Amanda assistiu a quê? A toda a programação, objeto indireto, porque o verbo assistir aqui também é um verbo transitivo indireto, VTI, no sentido de ver, tá? Agora, se o verbo assistir estiver no sentido de ajudar, é verbo transitivo direto, não pede preposição nenhuma. Então, aqui, ó, quem assistiu os pacientes, ele ajudou. Então, o médico pode. O treinador assistiu. Então, quem assistirá? Os atletas, porque é no sentido de ajudar. E aqui é VTD. E no sentido de morar, é um verbo intransitivo, ele vai exigir a preposição em, ele vai nos dar um adjunto adverbial de lugar. Nossa família assiste em Campinas. Quem é que assiste em Campinas? Nossa família, sujeito. Nossa família assiste em que lugar? Ou assiste onde? Em Campinas. Objeto em. Objeto indireto aqui é um adjunto, perdão, um adjunto adverbial de lugar, sendo aqui um verbo intransitivo, por isso. Nossa família assiste onde? Em Campinas, adjunta adverbial de lugar. Tá bom? Ele é verbo intransitivo. E no quarto caso, o verbo assistir no sentido de caber. Ele é verbo transitivo e indireto, exige a preposição a. Aí, o direito de protestar, assiste ao povo. Pergunta ao verbo. O que assiste? O direito de protestar é um sujeito. Agora, o direito de protestar assiste a quem? Ao povo. Objeto indireto. O verbo assistir como verbo transitivo indireto. Pergunta a você, qual é o sujeito da oração aí? Não assiste a você esse processo. Qual é o segredo? Acha o verbo. Aí, o que não assiste? Esse processo, sujeito. Esse processo, sujeito, não cabe ou não assiste a quem? A você. O objeto indireto. Aqui é um verbo transitivo indireto. Tá bom? E o verbo aspirar? Se for no sentido de inalar, sorver, verbo transitivo direto, não pede preposição. Quem aspiram o aroma do chocolate? As crianças, sujeito. Aspiram o quê? O aroma do chocolate. O objeto direto, o verbo ali é transitivo direto, como está na legenda. E o sujeito oculto aspira o quê? O aroma de perfume. Tudo isso é objeto direto. Aqui é verbo transitivo direto. Por quê? É no sentido de inalar, tá? Agora, se o aspirar estiver no sentido de almejar ou pretender, é verbo transitivo indireto, vai ser exigida a preposição a. Então, quem aspira ao melhor resultado? Eu perguntei ao verbo. Quem aspira? O sujeito, o atleta. O atleta aspira a quê? Ao melhor resultado. Aspirar no sentido de pretender é verbo transitivo indireto, tendo ao melhor resultado, objeto indireto. Beleza? Verbo visar, se for no sentido de mirar, verbo transitivo direto, não pede preposição. Quem visou o tigre na selva? O homem, sujeito. O homem visou o quê? O tigre. Objeto direto é no sentido de fazer mira. Então aqui é verbo transitivo direto. Na selva é uma adjunta adverbial de lugar, tá? No sentido de assinar é VTD também. O chefe assinou, né? Então, o chefe visou o quê? Todos os documentos.
O chefe é sujeito. Verbo transitivo direto. Todos os documentos, objeto direto. E aí fechou o 10. Agora, se o verbo visar estiver no sentido de pretender ou almejar, é um verbo transitivo indireto, será exigida a preposição a. Quem visou o melhor cargo? Sujeito, o funcionário. O funcionário visou a quê? Ao melhor objeto, tendo ao melhor cargo, objeto indireto. Tá bom? Verbo obedecer e desobedecer são verbos transitivos e indiretos, eles exigem preposição a. Então, ela, sujeito, né? Porque quem não obedeceu ao pai? Ela, sujeito. Ela não obedeceu a quem? Ao pai, objeto indireto. Ela não obedeceu a quem? Ao pai. Verbo transitivo indireto aqui. O cão, quem é que obedece? O cão, sujeito. O cão obedece a quem? Obedece a quem? Ao dono. Objeto indireto, obedecer verbo transitivo direto. Eu sempre o obedecerei. Está certo isso daqui? Ó? Não, né? Por quê? Quem é que sempre obedecerá? Eu, sujeito. Eu sempre obedecerei a quem? Ao. O pode ser objeto indireto? Não. Ele só pode ser objeto direto. Então, ó, eu sempre lhe obedecerei, tá? Verbo querer, se for no sentido de desejo, é o clássico, tá? É VTD. Quem é que quer coisas novas? A população, o sujeito. A população, o sujeito, quer o quê? Coisas novas. VTD. Coisas novas, OD. Agora, se o verbo querer estiver no sentido de estimar, é verbo transitivo indireto. Então, quem é que quer? Eu. Eu quero a quem? Aos meus amigos. Agora, no sentido de estimar, verbo transitivo indireto. Bem, é um advérbio de modo. Aos meus amigos, objeto indireto. Tá? Implicar no sentido de apurrinhar, encher o saco é verbo transitivo indireto, pede preposição com. O garoto implicava com o irmão. Quem implicava com o irmão? O garoto, sujeito. O garoto implicava com quem? Com o irmão. Aqui, verbo transitivo indireto, porque a preposição com é exigida e com o irmão, objeto indireto. Legal? Agora, se for no sentido de acarretar, ele é verbo transitivo direto, pede preposição nenhuma, muito menos a preposição em, tá? Que as pessoas têm maneira de fazer isso aqui, ó. A crise econômica implicou em quê? Em dificuldade. Não, aqui a crise econômica, sujeito, né? O que implicou? A crise econômica, sujeito. Implicou o quê? Só isso. Implicou o quê? Dificuldades OD, de objeto direto, tá? Não pede preposição, muito menos a preposição em. Namorar é verbo transitivo direto. Se Pedro e Júlia formam um casal, então aqui que a gente tem que pegar. Pedro, sujeito, namorou quem? Opa, VTD. Porque namorou quem? Júlia, OD. Se ele coloca assim, Pedro namorou com Júlia, a regência não está errada. Agora, se eles são casal, eles formam um casal, então não pode ser o com, não. Porque aqui o sentido é o seguinte: quem namorou? Pedro, sujeito. Com quem? Com Júlia. Eles não são um casal. Eles caminharam em direção a seus respectivos parceiros e foram namorar. Agora, se eles formam um casal, não pede preposição com. Tem que ser essa daqui. Beleza? Esse é o bizu. Tá? Verbos ir e chegar. São verbos intransitivos e obrigatoriamente pedem a preposição a, hein? Então vejamos aqui, não admite preposição em. Cheguei no clube? Não. Eu chegarei no clube? Não. Eu chegarei aonde? Ao clube. Adjunta adverbial de lugar. E depois irei no sítio? Não. E depois irei aonde? Ao sítio. Né? Verbo intransitivo, porque tem o sujeito oculto, verbo e adjunta adverbial. Seguindo a vida, bizu do aonde, onde e de onde. Aonde eu uso quando o verbo exigir a preposição a. O onde eu uso quando o verbo exigir preposição em. De onde? Quando o verbo exigir preposição de. Então, chegou aonde ou onde? Quem chega, chega a. Pede preposição a. Então, chegou aonde? Dormirei aonde for mais confortável, mas quem dorme, dorme em. Então, dormirei onde? As cantoras provêm de onde? E provém de. Então, aqui, ó, treinozinho rapidinho. Isso cai, hein? Beleza? Verbo referir-se é um verbo transitivo e indireto, ele exige a preposição a. Quem se refere, refere-se a algo ou a alguém. O juiz não se referiu. Quem não se referiu? O juiz sujeito. Não se referiu a quem? Ao réu, objeto. Indireto aqui é verbo transitivo e indireto, como já está na tela aí, tá? E o verbo simpatizar, ele é verbo transitivo e indireto. Beleza, tá? Sendo que ele é o seguinte, pede preposição com e não admite pronome.
Por exemplo, Débora simpatizou com todos aqui. Quem simpatizou com todos aqui? Sujeito Débora. Perfeito. Agora, Débora simpatizou com quem? Com todos. Quem simpatiza, simpatiza com, verbo transitivo indireto, com todos, objeto indireto. O que não pode é isso aqui. Débora simpatizou-se com todos aqui. Esse pronome não pode existir. Eu me simpatizo com vocês. Não, não pode. Tem que ser eu simpatizo com vocês, tá? Verbo chamar, se for no sentido de convocar é VTD. Pede nada, pede preposição não. O funcionário chamou os colegas. Quem chamou? O funcionário, sujeito. Chamou quem? Os colegas, o objeto direto. Se for no sentido de clamar, é verbo transitivo indireto, pede preposição por. Naquele momento, clamei por meus amigos. Ah, então o chamar aqui é verbo transitivo indireto e por meus amigos, um objeto indireto. Legal? Muito cuidado, hein? Chamei o gerente de gentil. Se perguntado for qual é a função sintática, seu concorrente, ou melhor, seus concorrentes, eles vão falar que é objeto indireto, porque vai ficar assim, ó. Quem chama, chama alguém de alguma coisa. É isso que eles vão fazer. A gente aqui do CEPOG não, vamos fazer o quê? Aí, chamei quem? O gerente, objeto direto. Quem chama, chama alguém. Agora, de gentil não dá a qualidade ou estado do objeto direto. De gentil é predicativo do objeto. Chamar é um verbo transobjeto. Chamei quem? Ele. Tiro ele e coloco o. Chamei o. Objeto direto. De feio é um predicativo do objeto, do estado do objeto. E na gramática do Celso Cunha tem esse exemplo que diz o seguinte: pode-se lançar o pronome ler nessa situação aqui, quando houver predicativo do objeto. Então, estado ou qualidade do meu objeto. Então, aqui é um predicativo do objeto. Beleza? Verbo proceder no sentido de dar continuidade é verbo transitivo indireto, pede preposição a. O repórter procedeu ao documentário. O repórter deu continuidade, né? O repórter procedeu a quê? Ao documentário, o objeto indireto. O repórter procedeu ao documentário, ou não é ao. Quem procede no sentido de dar continuidade, procede a algo, tá? A repórter sujeito procedeu, verbo transitivo indireto, ao documentário, objeto indireto. Agora, se for no sentido de vir dele, é intransitivo, porque quem procede, procede de algum lugar. Quem é que procede? O rapaz, sujeito. Ele procede de onde? De Manaus. Adjunto adverbial de lugar, tá? E no sentido de se comportar também é transitivo, porque a médica procedeu como? Quem procedeu? A médica, sujeito. A médica procedeu como? Bem, um adjunto adverbial de modo, né? E ainda tem uma adjunta adverbial de lugar, que é onde, né? Nem de lugar, é de tempo. Na cirurgia traz uma ideia de tempo, tá? Mas o proceder aqui é um VI, de verbo intransitivo. Legal? Verbo preferir é verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto, tá? Só não pode acontecer isso aqui. Ana, quem é que prefere mais samba do que bolero? Ana, sujeito. Ana prefere o quê? Mais samba. Tá errado, o verbo preferir não admite nem mais, nem do que. A plateia prefere mais samba que rock. Não admite isso. Admite isso aqui. Quem é que prefere? A plateia. Sujeito. A plateia prefere o quê? Samba, objeto direto. Aqui, a bolero, objeto indireto. Everton, cadê a crase diante de bolero? Tem crase não, que é a palavra masculina. O bolero, tá bom? Verbo lembrar, avisar, informar e pode anotar aí. Cientificar. São verbos bitransitivos. Vão nos dar um objeto direto e também um objeto indireto. Eu avisei os alunos do horário. Quem avisou? Eu, sujeito. Eu avisei quem? Os alunos. Objeto direto. De quê? Do horário. Objeto indireto. Embaixo, eu avisei o quê? O horário. Objeto direto. A quem? Aos alunos. Objeto indireto, né? Repara só uma coisa, que na primeira linha, quem era objeto direto, embaixo passou a ser objeto indireto. Quem era objeto indireto em cima, embaixo passou a ser objeto direto, tá? Pode isso, Eva? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode é isso aqui, ó. Cuidado, porque se aparecer assim, ó, eu avisei a quem? Aos alunos. Objeto indireto. De quê? Do horário. Outro objeto indireto? Tá errado. Eu avisei quem? O horário. Dois objetos diretos? Não, tem que ser um ou outro, tá? Verbo lembrar é transitivo direto. Verbo esquecer é transitivo direto. Eu lembrei o horário. Eu esqueci o horário. Verbo transitivo direto. Agora, o que aparece na tela, lembrar-se e esquecer-se, são verbos transitivos e indiretos. Eles pedem preposição de. Eu me lembrei. Eu, sujeito, me lembrei de quê? De tudo. Objeto indireto. Eu me esquecerei de tudo. Eu me esquecerei de pleno. O verbo esquecer-se, lembrar-se, ambos são verbos transitivos e indiretos.
Eu lembrei de tudo, tá certo? Cadê o pronome? Não tem, então não tem preposição. Eu lembrei tudo ou eu me lembrei de tudo. Como está aqui, eu me esqueço de tudo. Tá certo? Eu me esqueço de quê? De tudo. Objeto indireto. Se tem pronome, tem preposição. Se não tivesse pronome, não teria preposição. Tá? E o verbo custar, com ideia de preço, intransitivo. Aquela casa custa caro. O que custa? Aquela casa, sujeito. Aquela casa custa quanto? Caro. Aqui é uma adjunta adverbial de preço. Por isso o verbo aqui é intransitivo. Agora, se aparecer o verbo custar com a ideia de ser penoso ou ter dificuldade, é verbo transitivo indireto e pede a preposição lá. Veja, ninguém custa nada. Esse é o bizu, né? Já me esqueci. Ninguém custa nada. Por exemplo, o povo custou a acreditar. É o que é falado lá fora. O povo custou a acreditar. Certo ou errado? Muito errado. Por quê? Ninguém custa nada. A forma correta aqui deveria ser o quê? Ó? Acreditar custou. Acreditar custou a quem? Ao povo. Aqui fica certo, aqui fica lindo. Em que qual seria o sujeito? O que custou? Acreditar. Sujeito. Custou a quem? Ao povo. O transitivo indireto. Beleza? Ele está errado. Aqui está errado. E o verbo pagar? Bitransitivo. Quem paga, paga alguma coisa a alguém ou para alguém. Então aqui, ó, a empresa pagou a dívida ao banco. Quem pagou? A empresa, sujeito. Pagou o quê? A dívida, objeto direto. A quem? Ou a quê? Ao banco. Objeto direto ele é bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Legal. Perdoar também é bitransitivo. Agora pega o bizu aqui. O ato é objeto direto. Praticante do ato é objeto indireto. Deus perdoa o pecador? Não, nunca. Deus perdoa ao pecador, né? Deus perdoa aos erros? Não. Deus perdoa o erro. Esse é o bizu, tá? Então aqui, ó, eu perdoarei você? Não, é como tá aqui, ó. Eu, sujeito, perdoarei a quem? A você. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Agora, eu perdoarei o quê? Os seus erros, é o ato. Objeto direto, verbo transitivo direto. Esse é o bizu do verbo perdoar, tá? Verbo ensinar. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Então, a mãe ensinou matemática ao filho. Quem ensinou? A mãe. Sujeito. A mãe ensinou o quê? Matemática, objeto direto. A quem? Ao filho, objeto indireto. Ensinar aqui é bitransitivo, tá? E responder, no sentido de dar respostas, é transitivo indireto. Quem respondeu aos comentaristas? Sujeito técnico. Respondeu a quem? Deu respostas. Então, respondeu a quem? Aos comentaristas, objeto indireto. Agora, o sentido de fazer algo ou exprimir resposta, a VTD não pede nada, vejamos. O aluno respondeu o questionário, ele fez, esse é o sentido. Então, quem respondeu? O aluno. Respondeu o quê? O questionário. O objeto direto, porque no sentido de dar a resposta é transitivo direto. No sentido de fazer ou exprimir a resposta, VTD. Tá? Agradar no sentido de fazer carinho é verbo transitivo direto, né? Minha tia agradou os filhos dela. Quem agradou? Minha tia, sujeito. Agradou quem? Os filhos dela. No sentido de fazer carinho é BTD. Os filhos dela, objeto direto. Agora, no sentido de satisfazer é verbo transitivo indireto. Pede preposição a. O resultado não agradou aos torcedores. O que não agradou? O resultado. Sujeito. Não agradou a quem? Aos torcedores. Objeto indireto. Aqui, verbo transitivo indireto. Legal? Vamos às questões. Número um, considera a regência de desliguei no fragmento abaixo. Provavelmente eu o desliguei. Eu desliguei. Quem desligou? Eu, sujeito. Quem desliga, desliga alguma coisa ou alguém. Eu desliguei o quê? O. Aqui nós temos um objeto direto, porque o verbo desligar é transitivo direto, que automaticamente nos deu um objeto direto. Então temos que fazer o quê? O verbo que apresenta a mesma regência, está empregado em, temos que achar um verbo transitivo direto também. Letra A, o primeiro sentimento é de pânico. Aqui é verbo de ligação, tá fora. A implantação demorou por aqui. O que demorou? A implantação. Demorar é um verbo intransitivo, tá fora. Ele ficava esperto. Aqui é verbo de ligação, tá fora. Fechar. Quem fecha, fecha alguma coisa. Então, fechar o quê? O negócio mais importante do mês, objeto direto, gabarito letra D. Por que não pode ser letra E? Porque é um verbo intransitivo. Ela quase enlouquece. Sujeito mais verbo, mais qualquer advérbio, verbo intransitivo. Tá bom? 2. Indique a opção em que o verbo responder é usado erradamente, ou seja, incorretamente.
Respondeu com mau humor, mas respondeu a quem? Ao pai. Então a mãe é um objeto indireto a crase aqui. Tá certo, hein? O injustiçado responde a quê? Aos comentários. Então responde a quê? Às calúnias. Dá a resposta. Tá certo, não dá para dizer que tá errado. Os soldados responderam aos ataques. Então responderam a quê? Às balas. Com crase, objeto indireto. ABC, tudo certo. Ninguém responde o juiz daquele jeito. Opa, aqui é responder no sentido de dar respostas. Então, ninguém, sujeito, responde a quem? Ao juiz. Aqui eu vi erro. Letra D. Respondi o quê? Respondi aquilo, hein? Objeto direto. Pode anotar no seu caderno. Esse o é um pronome demonstrativo. Aquilo. Respondi aquilo que podia e aquilo. Outro objeto direto, outro pronome demonstrativo aqui. Problema na 2? Só na letra D. A regência do verbo destacado exige a presença de uma preposição. Devido às convenções da norma padrão da língua portuguesa, em as redes sociais que os jovens mais gostam, paro por aqui. Quem gosta, gosta de. Então, as redes sociais, de quê? Os jovens mais gostam. Letra A é o gabarito. Ela exige a preposição de. O público que os influenciadores atingem, quem atinge, atinge alguém. Não tem preposição. Aqui é VTD. Tá lindo. As opiniões que as redes sociais disseminam, quem dissemina, dissemina algo. É VTD. Sem problema algum. Pesquisadores avaliam que as postagens que utilizam saberes, quem utiliza, utiliza algo ou alguém. VTD também, né? Não pede preposição. Estudiosos propõem que as consequências da dependência digital que mais afetam os jovens, o que afeta, afeta algo ou alguém. É VTD também. O gabarito mesmo foi a letra A, em que o verbo gostar exige preposição, os outros não exigem. Atende a ligação e quando desliga. A regência do verbo destacado está de acordo com o que prescreve a norma padrão. A obediência à norma também é observada em. Ele colocou aquilo ali, mas ele quer que a gente marque algo certo. Vejamos. Ah, o rapaz preferiu mais, já está fora a letra A, né? Sim ou não? Mais e do que? Fora. O funcionário chega à empresa. Quem chega a, o na não. Está fora a letra B também. O colega chamou-lhe para terminar. Convocou, né? O Lê não pode ser objeto direto, porque aqui ele está como VTD. Então, o colega o chamou, tá? Então, teve erro também na letra C. Os períodos de reflexão e preguiça visam no sentido de almejar, visam a quê? Ao surgimento de inovações. O objeto indireto, aqui é um verbo transitivo indireto, tudo perfeito, letra D. No mundo que se vive hoje, paro por aqui. No mundo em que se vive. Quem vive, vive em. No mundo em que se vive hoje. Teve problema aqui também, na letra E. Só na letra D, que não, tá? Tudo tem que ser muito rápido, ele é só um verbo de ligação. 5. Assinale a opção em que a regência do verbo destacar está correta segundo o registro culto e formal da língua. Aí, eu. Eu informei quem? A. Objeto direto. O quê? Que o período turbulento havia terminado. Objeto direto. Aí, dois objetos diretos. Está fora. B. Assistia à derrota, no sentido de ver. Assistia a quê? Ao espetáculo. Então, a derrota era para ter crase aqui. E ele não colocou. Por isso que tem problema. Fora. Diante de tanta pressão, chegou no seu limite. Não, quem chega, chegar. Chegou ao seu limite. Delta, neste momento, diante do ocorrido, todos reivindicaram por tranquilidade. Quem reivindica, reivindica algo. Esse por não existe. Teve problema também na letra D. Por último, a constatação de que aquilo era verdadeiro custou-lhe dias difíceis. Vamos ver, né? A constatação de que aquilo era verdadeiro custou-lhe dias difíceis. O que custou? A constatação de que aquilo era verdadeiro. Tudo isso é sujeito, e vocês verão em período composto que a constatação disso é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mas não tem nada a ver com a gente agora, não, tá? Custou a quem? A ler. Um objeto indireto, ninguém custa nada. A constatação de que aquilo era verdadeiro custou a quem? A ler, né? Então, aqui, perfeita, letra E. Essa questão de número 5 aqui, tá? As outras apresentaram problemas. 6. Assinale a opção em que a regência do verbo destacado difere da dos demais. Aí, ele, sujeito oculto, exige o quê? A capacidade de atuarmos em áreas. Faltou um acento aqui. Mas exige de quem? De nós. Objeto indireto, objeto direto. Aí, o sentir faz o quê? A ponte entre o pensar e o agir. Aqui é objeto direto, tudão. Aqui é VTD, verbo transitivo direto. Então, o gabarito é letra A ou letra B. C, consequentemente, nos leva ao aprendizado. Leva quem?
nos, objeto direto. Aqui, ao aprendizado, objeto indireto, né? Então aqui, ó, gabarito letra B, porque na letra A é bitransitivo, letra C é bitransitivo. Alguém perguntou o quê? Se ele tinha crescido naquela cidade, objeto direto. A quem? A um velho, objeto indireto, é bitransitivo também. E por último, que nos ensina a resposta do velho sábio? Ensina o quê? A resposta do velho sábio, objeto direto. Ensina a quem? A nos, objeto indireto, sem problema nenhum. Mas a regência é diferente, somente na letra B de bola. A frase em que o verbo destacado apresenta a regência de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é: a população daquela região não aprovou os regulamentos impostos. Se fosse palavra masculina, ficaria os regulamentos impostos, por exemplo. Então, por que ele lançou essa frase aqui? Letra A está fora. B. As instituições financeiras costumam a diminuir. Aqui eu deixo quieto. Quem costuma, costuma. Eu costumo dormir cedo, eu costumo estudar diariamente. Não pede preposição a, mas ele colocou aí. Só ficarmos atentos, porque às vezes alguns autores falam o seguinte: aí, se o verbo estiver terminado em R, aquele verbo que seja transitivo direto, independentemente, pode nele haver uma preposição ar aí. Então, eu não vou marcar como errado, não. Vou deixar quieto e vou olhar as outras questões, as outras opções. A tem erro, tá fora. E C? O esportista lembrou-se que? Não. Lembrou-se de que estava atrasado. Teve erro aqui. Teve erro em A, teve erro em C. B ainda deixo quieto. Delta. O ato de pesquisar envolve ao trabalho. Que envolve o ato de pesquisar, sujeito. Envolve o quê? O trabalho. Então aqui teve erro, não era para ter o A. Delta. O escritor afeiçoou-se ao estudo. Afeiçoou-se a quê? Ao estudo, hein? Objeto, ao estudo da palavra. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Pô, então aquela lá vou excluir. Perdeu. É porque essa aqui está perfeita. Afeiçoou-se aqui ao estudo da palavra. Letra E, gabarito. 8. Um dos aspectos fundamentais da regência é o uso adequado da preposição. A preposição destacada está empregada de acordo com a norma padrão em A. Não é bom descuidar-se com a leitura. Descuidar-se da leitura, né? Não é bom descuidar-se da leitura. Ora, informei a quem? A ele, no caso, li, objeto indireto. De quê? Informei-lhe que a biblioteca fechará à noite. Ler textos literários implica o quê? Acabamos de falar, implica em? Não, tá fora. Perdoa quem perdoa, perdoa a alguém. Eu perdoo a quem? A todos os vilões dos romances. Perfeito, letra D. Qual o problema na letra E? Com um livro na cabeceira, quero chegar em casa. Não, quero chegar a casa. Preposição lá, tá fora essa daí. Por último, por último não, penúltima questão. Observa-se obediência à norma padrão, no que se refere à regência verbal. Em. A pobreza implica em. Ora, implica muito sofrimento. Os governantes devem assistir aos pobres, diminuindo seu sofrimento. O assistir não está no sentido de vir ali. Está no sentido de ajudar, amparar. Então, os governantes devem assistir os pobres. Teve erro aqui. Todos aspiram a uma vida mais justa. Quem é que aspira? Todos, sujeito. Todos aspiram o quê? Não, é almejar, pretender. Todos aspiram a quê? Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Perfeito. Letra C é o gabarito. A população não rara esquece dos menos favorecidos. Não. Esquece-se. Faltou C, tá? Ou não raro esquece os menos favorecidos. Mas se ele colocou preposição, tinha que ter pronome, por isso que está errado. É importante desejar. Quem deseja, deseja algo ou alguém. É importante desejarmos o quê? O fim da pobreza. E por último, o período em que a regência do verbo em destaque está adequada à norma padrão é: o homem aspirava ao mar com quem deseja o impossível. O aspirar está no sentido de almejar. Então, o homem aspirava a quê? Ele não inalava, ele almejava. Aspirava ao mar, como quem deseja o impossível. O menino se lembrou o quê? Não, o menino se lembrou de quê? O menino preferia o mar a ou ao rio, tá? Não duvidava, quem duvida, duvida dele. Não duvidava de que o pai conhecesse bem o mar. Tem que se letrar então o gabarito, né? Santiago Kovadlov queria muito bem ao filho. Opa, no sentido de estimar. Objeto indireto. Aqui, verbo transitivo indireto. Perfeita. Letra E aqui. Beleza, galera? Então, vamos que vamos. Seguindo em frente que a nossa aprovação é logo ali.